Como alguém pode prever sua própria morte, em detalhes, 1000 anos antes dela acontecer? Essa pergunta parece absurda, até que você ouve as palavras que Jesus pronunciou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Muitos acham que isso foi um grito de desespero, mas a verdade é que essas palavras escondem algo muito mais profundo. Um código espiritual que remonta a um salmo milenar. Um texto antigo que descreve com precisão assustadora uma crucificação. Muito antes desse tipo de execução sequer existir. Durante séculos o significado real dessa frase foi ignorado ou mal compreendido, mas quando você entende o que Jesus realmente estava dizendo, tudo muda. O que parecia abandono revela-se como uma das declarações mais poderosas de fé e propósito da história. Hoje, vamos decifrar esse enigma. Porque há um segredo escondido nas palavras finais de Cristo. E ele está no coração do Salmo 22. Um segredo que pode mudar a forma como você vê a cruz para sempre. Você está pronto? Então vamos começar. O sol havia perdido seu brilho. As trevas cobriam a terra como um manto pesado de silêncio. O ar estava denso, e até mesmo os soldados romanos, acostumados à brutalidade, pareciam inquietos. Àquela altura, Jesus já havia sido açoitado, humilhado e pregado ao madeiro. Cada respiração era uma batalha. O corpo sangrava, os músculos dilacerados, a dor constante, a cruz impiedosa. Multidões se aglomeravam ao redor, algumas em silêncio, outras zombando. Líderes religiosos o olhavam com desprezo. Entre o céu e a terra, suspenso entre o humano e o divino, Jesus pronunciou uma das frases mais misteriosas e mal compreendidas de toda a Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? A voz saiu em agonia, mas com clareza. E o que muitos viram como um grito de abandono, foi na verdade algo muito mais profundo. Porque nada em Jesus era aleatório. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregava um propósito eterno. O que essa frase realmente significa? Durante séculos, essa declaração foi interpretada por muitos como a evidência de que Jesus, naquele momento, sentiu-se separado de Deus. Como se o Pai tivesse virado o rosto, incapaz de contemplar o pecado lançado sobre o Filho. E sim, essa leitura está presente em várias tradições teológicas, mas ela é apenas parte da história. Há algo surpreendente nessa frase que muda completamente sua interpretação. Jesus estava recitando um salmo. E não qualquer salmo, mas um específico, conhecido e cantado pelos judeus desde a infância. Um salmo que começa com desespero, mas termina em glória. A citação dessa primeira linha não era aleatória, era intencional. No mundo judaico, citar o primeiro verso de um salmo era uma forma de evocar todo o seu conteúdo. Era como dizer o título de uma canção, esperando que o ouvinte completasse o restante em sua mente. E Jesus, mesmo pendurado na cruz, sabia que quem conhecesse as Escrituras entenderia o que ele estava fazendo. Agora, vamos explorar profundamente este salmo tão poderoso. Deus meu, por que me desamparaste? Assim começa o Salmo 22, palavras idênticas às que Jesus pronunciou. Mas basta seguir a leitura para encontrar um espelho dos acontecimentos da crucificação. Nos versículos seguintes lemos: Todos os que me veem zombam de mim. Arreganham os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que Ele o livre. A multidão ao pé da cruz dizia exatamente isso. Mais à frente outro trecho impressiona. Cães me rodearam, um bando de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e meus pés. Séculos antes da crucificação ser inventada, o salmista já descrevia algo terrivelmente semelhante. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Exatamente o que os soldados romanos fizeram com as roupas de Jesus. Essas semelhanças não são coincidência. São sinais, marcas proféticas espalhadas ao longo dos séculos para que, no momento certo, todos vissem que aquele sofrimento não era o fim de uma história, mas a revelação de um plano muito maior. O mais impressionante, o Salmo 22 foi escrito por Davi cerca de 1000 anos antes da crucificação de Cristo, muito antes de a crucificação existir como método de execução, algo que só surgiria mais tarde entre os persas e seria refinado pelos romanos. Ao citar o Salmo 22, Jesus estava nos convidando a olhar além do sofrimento, a perceber que mesmo na agonia, há esperança.
Porque esse salmo, que começa com um grito de dor, termina com louvor e vitória. Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Essas palavras estão no fim do salmo. Elas revelam que Deus não virou o rosto. Ele ouviu, ele esteve presente. Jesus não foi abandonado, e tampouco nós somos. O que parecia ser o fim, na verdade, era o ápice de um plano redentor. A cruz não foi o abandono, foi a prova do maior amor. E essas palavras finais de Jesus, aparentemente frágeis, foram uma declaração de fé, uma convocação à profecia, um grito que ecoa não como desespero, mas como esperança codificada. Entre todas as frases ditas por Jesus na cruz, essa é a única em que ele se refere a Deus como Deus e não como Pai. Por que essa mudança? Durante toda a sua vida, Jesus se dirigia a Deus com intimidade. Pai nosso, Pai, perdoa-lhes. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas aqui, nesse momento, ele diz: Deus meu. Esse distanciamento não é uma ruptura relacional. É uma citação deliberada. Jesus estava se posicionando como representante da humanidade. Ele toma sobre si o sentimento de distanciamento que todos nós já sentimos diante da dor e do pecado. Ele se coloca em nosso lugar, para que nós possamos, um dia, ocupar o dele. Essa palavra é a chave porque abre a compreensão não só sobre o que ele estava sentindo, mas sobre o que ele estava fazendo, revelando, cumprindo e selando o plano redentor que havia sido anunciado séculos antes. Quantas vezes já nos sentimos assim? Como se Deus estivesse longe, silencioso, ausente. O eco da frase de Jesus encontra morada nas nossas dores humanas. Mas quando voltamos ao Salmo 22, encontramos consolo, porque Deus ouviu, Ele vê. Ele não despreza a dor. O Salmo nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma história maior sendo contada. E se pararmos para ouvir com o coração, descobrimos que estamos no meio de uma narrativa que começou antes de nascermos, e cujo fim é glorioso. Quando tudo parece escuro, quando o céu se fecha, talvez o que precisamos não é de uma resposta imediata, mas de um lembrete. Há uma promessa escondida nas Escrituras, e às vezes ela começa com uma pergunta: por que me desamparaste? Quando as palavras de Jesus na cruz tocam o nosso coração, algo dentro de nós se move. Não é apenas entendimento, é um convite à intimidade. Se ele falou com Deus mesmo em agonia, nós também podemos falar. Se ele apontou para um salmo de esperança, podemos respondê-lo com fé. Agora, com o coração sensível e atento, vamos fazer juntos uma oração baseada nessa revelação. Abra seu coração e, se puder, feche seus olhos e ore comigo com sinceridade. Senhor, meu Deus, mesmo quando tudo parece escuro, eu escolho confiar em Ti. Assim como Teu Filho não escondeu sua dor, eu também não escondo a minha. Mas como Ele, eu declaro, Tu estás presente, mesmo quando o mundo diz o contrário. Tu não desprezas a aflição do aflito. Tu ouves, Tu vês, Tu salvas. Hoje, ao lembrar das palavras de Jesus na cruz, meu coração se abre para o Teu amor. Que a minha dor também seja um altar. Que meu clamor chegue até Ti. Ensina-me a reconhecer os Teus salmos em meio ao silêncio e a esperar com fé o Teu agir. Que a cruz não seja um símbolo de fim, mas de recomeço. E que o eco daquela antiga pergunta continue me guiando. Não para o desespero, mas para a certeza de que Tu és Deus, meu Deus, hoje e eternamente. Amém. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários. A cruz não foi o fim. A pergunta de Jesus não foi um sinal de desistência, mas de direção. Uma ponte entre o sofrimento presente e a esperança futura. Ele citou o Salmo 22 para que todos nós, ao reconhecermos suas palavras, encontrássemos o caminho de volta. E se hoje, em algum momento da sua vida, você já sentiu como se Deus tivesse se calado, lembre-se, Ele continua ouvindo. Ele continua presente. E talvez, bem no meio da dor, Ele esteja apontando para um salmo antigo. Um salmo que carrega a resposta, o consolo e o recomeço. Contudo, por mais poderosas que sejam estas verdades que vimos até agora, nós podemos nos esquecer disso tudo em alguns dias e voltar a ser infiéis. Por isso é crucial mantermos uma rotina devocional eficiente.
com leitura da palavra e oração. E isto não precisa ser complexo, chato ou demorado. Com apenas 15 minutos, você pode alimentar sua mente, seu coração e seu espírito da verdade, de Deus todos os dias. Para isso, estarei deixando na descrição ou no primeiro comentário fixado o guia devocional rápido, mas poderoso que eu mesmo faço. Então seja você alguém que se converteu recentemente, ou alguém que está voltando para Cristo. Agora é hora de se equipar de verdade. Clique e dê uma olhada. E se você quiser mais mensagens edificantes como essa, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, e que Deus te abençoe poderosamente.